Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Graças a Deus, estamos bem. Espero que vocês também estejam todos bem pela graça do Senhor, pela misericórdia de Deus. Nós vamos continuar com o nosso estudo sobre as parábolas de Jesus. Já não sei nem quantas parábolas nós já estudamos, já não sei nem quantos vídeos nós já temos, bastante. É bastante conteúdo que você pode estudar, que você pode ouvir, que você pode anotar, que você pode aprender se você quiser. É um esforço nosso, é um esforço que estamos fazendo para tratar durante essa pandemia de poder levar a palavra de Deus, o alimento para aqueles que não podem, de repente, participar dos nossos cultos presenciais no momento. Também para você que está na sua casa, já que nós não temos culto durante a semana momentaneamente, apenas o nosso culto de oração nas terças-feiras à noite, mas eu espero que você continue comigo estudando as parábolas de Jesus e aprendendo, né? Fortalecendo sua vida, se alimentando, é um recurso, um esforço que a gente faz para poder levar até você a palavra de Deus, né? Vamos orar mais uma vez. Querido Pai Celestial, te damos graças, te agradecemos, Senhor querido, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede, te damos graças pela tua misericórdia, pela tua bondade, fidelidade, Senhor. O Senhor nos tem sustentado, o Senhor nos está sustentando, nos ajudando, nos fortalecendo, Senhor. Deus querido, através da tua palavra, mais uma vez nós te pedimos, fala conosco, ministra-nos, Senhor. Espírito Santo, ensina-nos, instrui, alimenta-nos, Senhor, nutre as nossas vidas através da tua palavra, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez eu te peço que o Senhor abençoe cada família, cada lar onde está entrando essa mensagem, ó Senhor, através das redes sociais, que o Senhor entre aí, traga a tua paz, a tua bênção, a tua paz, a tua saúde, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, tirando, repreendendo toda a ansiedade, todo o medo, todo o temor, em nome do Senhor Jesus, trazendo, Senhor, a cada casa e a cada família a tua maravilhosa paz. Oro assim, Senhor, pedindo ao Espírito Santo, ajuda-nos nesse tempo de estudo da tua palavra, capacita-nos, orienta-nos, dá discernimento, dá iluminação e revelação às nossas vidas. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço, Senhor. Amém e amém. Muito bem, meus irmãos, nós começamos na quinta-feira passada um novo grupo de parábolas. Eu sempre disse a vocês que nós estamos estudando as parábolas por temas, né? Um estudo temático e não um estudo sistemático, né? Nós estamos estudando por temas as parábolas. E eu não poderia faltar o tema, não poderia faltar o tema da vinda de Cristo, né? Nas parábolas de Jesus, principalmente nesse grande momento, ou nos grandes momentos de expectativa nesse sentido, tanto no tempo de Jesus como até mesmo nos dias de hoje. Algumas parábolas deste grupo que nós estamos estudando, ela prepara o seguidor de Jesus para esperar o reino, mas sem desespero, sem ansiedade, né? Cuidando da sua vida, se preparando, né? Trabalhando, servindo. Ora, a prudência, a vigilância, a lealdade, a responsabilidade, a santidade, a justiça, o amor, são temas das parábolas. São temas das parábolas e também advertências aos seguidores de Jesus em cuidar, porque elas vão se cumprir, elas se cumpririam. O Deus misericordioso, cheio de amor, perdoador, é somado ao fato de que ele também é um Deus justo, que tira daquele que não multiplica, que fecha as portas ao despreparado, aquele que não está preparado, que prende aquele que não está vestido para a boda. Desde o começo até o final de cada parábola é ensinado, ou de cada parábola que nós estamos estudando, é ensinado que o que entra no reino deve obedecer e cumprir suas tarefas e suas responsabilidades. Há muitas responsabilidades, aliás,
Nesse sentido, tanto amar, perdoar é importante para permitir a entrada no reino, como premiar e castigar também são atributos essenciais a Deus, que a gente nunca vai e nunca deve questionar. Deus, ele premia quem ele quer e ele castiga quem ele quer. Deus é soberano nesse sentido e jamais vamos questionar isso no nosso Senhor, né? Então, nós falamos sobre as parábolas das 10 minas, quinta-feira passada, então, dentro deste terceiro grupo de parábolas que estamos estudando, desses temas que acabei de mencionar, falamos sobre a parábola dos talentos, que é uma parábola tão conhecida e querida do povo de Deus. Terminamos falando sobre a parábola dos talentos. Hoje nós voltamos e quero começar falando sobre a parábola do servo vigilante. A parábola do servo vigilante. Lucas capítulo 12, versículo 35. Lucas 12, versículo 35. Vou deixar aberto aqui. Lucas 12, 35 ao 40. Diz assim: Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos, cujo senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Entendam, porém, isto: se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. Embora a tradução que usamos não nomeia essa parábola como servo vigilante, ela nomeia como a prontidão para o serviço, porque aparentemente essa parábola, esse texto, ele engloba duas parábolas, né, que falam justamente sobre a prontidão para servir. Parecem duas parábolas, uma seguida da outra, mas a verdade é que a gente pode resumir essas duas parábolas numa parábola somente. Por isso nós vamos estudar só essa parábola, pois falam do mesmo tema, elas falam do mesmo tema, do mesmo assunto. É uma parábola que apresenta, ou apresentando duas formas de procedimentos diante da espera do Senhor, da volta do Senhor, do retorno do Senhor. Ora, Jesus, ele usa o costume naquela época que tinham os senhores, senhores importantes, que quando tinham algum casamento de alguém muito importante, geralmente esses casamentos, né, eles demoravam dias, 3 dias, as festas destes casamentos demoravam 3 dias, e Jesus usa, sobre esse costume, Jesus constrói essa parábola para transmitir as verdades do reino. Os senhores que participavam desses casamentos eles ficavam nessas festas e os seus servos ficavam em casa esperando. Eles deveriam ficar esperando atentos o regresso do seu senhor. Eles fechavam a porta de entrada e o que o Senhor chama de o servo vigilante ficava de prontidão, esperando o momento da chegada do seu senhor para abri-la imediatamente, não importando a hora, chegando, não importando, de dia, de noite ou até mesmo de madrugada, ele deveria estar pronto para abrir a porta. É óbvia que a motivação desta parábola, porque era uma época de grande expectativa sobre o tema, sobre a vinda do Messias. Essa era uma preocupação dos fariseus e dos escribas, claro, dentro da sua maneira de pensar, mas também era uma preocupação dos discípulos de Jesus. O conteúdo é: qual deve ser o comportamento daquele que espera o retorno do seu Senhor? O servo vigilante espera o seu Senhor, não com preguiça, não com negligência, mas ele espera
vigilante, trabalhando, preparando a mesa, sempre pronto para servir o seu Senhor na hora que ele chegasse. Essa é a essência desta parábola, do ensinamento desta parábola, meus irmãos. A tendência humana com relação a qualquer expectativa, e não é diferente com relação à expectativa escatológica, é de negligência, é de desânimo diante da demora, né? Diante da demora. Essa atitude de espera muitas vezes cansa, desanima, né? E às vezes faz com que as pessoas deixem os seus deveres, cumprir os seus deveres, tanto pessoal como coletivo. Ora, alguns esperam o retorno do Senhor e acabam negligenciando a ordem de amar, de perdoar e de fazer justiça. Esses são os 3 pontos principais que os ensinamentos das parábolas nos exigem. Eu vou repetir: amar, perdoar e fazer justiça. Desde Tessalonicenses até hoje, grupos se aproveitam dessa expectativa, sempre se aproveitaram dessa expectativa apocalíptica, né? Escatológica, apocalíptica. Durante toda a história da igreja, grupos se aproveitaram disso para assustar as pessoas, para abusar das pessoas, se aproveitarem das pessoas, mandando-as vender as coisas, ir para uma montanha, fixando datas que nunca deram certo e acabam frustrando pessoas e até destruindo a vida das pessoas. Ora, mesmo vivendo em tempos tão difíceis como nós estamos vivendo, irmãos, não devemos afrouxar nossa fé, não devemos nos desanimar como se o Senhor não estivesse vendo, como se o Senhor não estivesse sabendo de tudo isso que está acontecendo. Não podemos permitir que a nossa confiança seja abalada, porque parece que o Senhor não está fazendo justiça. É só aparente. O Senhor sim está trabalhando, o Senhor sim está fazendo justiça e devemos esperá-lo trabalhando, servindo, proclamando a palavra, tendo fé. Entende, minha gente? Ora, aqueles que esperam com paciência e diligência, eles serão presenteados pelo Senhor, na volta do Senhor. Eles serão galardoados pelo Senhor. Nessa segunda vinda, o Senhor virá e honrará os seus servos, se tornando até servo deles, até servindo-os, né? Essa passagem mostra claramente a bênção que está reservada para aqueles que aguardam o Senhor e forem encontrados plenamente preparados. Ora, felizes esses servos, diz o versículo 37, eles serão servidos pelo seu Senhor. O Senhor o Senhor se vestirá, né, vestirá um avental de servo e vai servir a esses servos. Que essa inversão de serviço que vemos aqui nessa parábola demonstra claramente a recompensa da glória que está reservada aos verdadeiros discípulos que esperam diligentemente ao seu Senhor. Minha gente, foi inevitável para mim, me lembrar de Jesus e os seus discípulos na noite da última ceia, né? Quando depois de cear com seus discípulos, ele disse: eu lhes digo, isso está em Mateus capítulo 26, versículo 29, Mateus 26, 29. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho com vocês no reino de meu Pai. Há um banquete que nos espera na presença do nosso Senhor. E provavelmente nesse banquete seremos servidos por Ele na sua presença. Na presença do Pai, seremos servidos por Ele na presença do Pai. Ora, não importa realmente pensar em que sentido será isso. Realmente não importa. O que importa é saber que a minha recompensa será estar na presença do meu Senhor e participar da sua glória. Não é maravilhoso isso, meus irmãos? Ora, a maravilha dessas parábolas é que elas nos afirmam e nos advertem sobre a iminente volta do Senhor e que definitivamente nós devemos estar preparados para o seu retorno.
Aconteça o que acontecer, demorando ou não demorando, tardando ou não tardando, o discípulo do reino tem a responsabilidade de sempre estar preparados. Essa é a vontade de Deus para todas as gerações. Todas as gerações. Muito bem. Vamos à segunda parábola. A parábola da figueira estéril. Ora, uma parábola pequena, mas também muito importante. Lucas capítulo 13, do versículo 6 ao versículo 9. Lucas 13, do 6 ao 9, diz assim. Então contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixa por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte-a. Não há dúvidas aqui que nós podemos interpretar corretamente essa parábola, irmãos, afirmando que ela se refere, que ela está direcionada, à nação de Israel. Claro, também contém princípios e ensinamentos espirituais para nós. Várias vezes a nação de Israel é comparada à figueira e também é comparada à vinha. Dizem que uma figueira, depois de plantada, ela tem 3 anos para dar frutos. Se isso não acontecer, ela deve ser arrancada e deve ser jogada fora, deve ser queimada, para que ela não atrapalhe o crescimento das outras árvores ao seu redor, tirando o seu abstrato para sobreviver. Ela pode atrapalhar o crescimento, afetar a terra, tirar aquele abstrato que as outras precisam para crescer e dar frutos. Vários intérpretes concordam com esses 3 anos, que esses 3 anos, eles podem referir-se ao ministério de Jesus. Afinal, Jesus veio para o que eram seus e os seus o rejeitaram. Nesses 3 anos, foi dada a Israel a oportunidade de reconhecer a Jesus como Messias. Esse era o fruto esperado e não aconteceu. O mais maravilhoso, meus irmãos, é saber que Deus é misericordioso. Aquele cuidador, ele pode muito bem representar o Espírito Santo, que trata conosco, que nos prepara, que prepara a nossa vida, a nossa terra, para darmos frutos ao Senhor. Afinal, foi o Senhor quem foi lá procurar fruto, mas ele tinha um cuidador, e esse cuidador disse: eu vou cuidar, eu vou regar, eu vou adubar essa terra. O Senhor vai dar a Israel uma outra oportunidade. Isso é o que o Senhor está dizendo, 1 ano mais, o ano agradável do Senhor, o ano aceitável do Senhor para Israel, para todos nós. Todos nós temos essa oportunidade, mais uma oportunidade de Deus, e devemos aproveitá-la, minha gente. Deixar que o Espírito Santo trate conosco, adube a nossa vida, tira tudo aquilo que atrapalha a nossa frutividade e nos prepara para dar frutos abundantes para nosso Deus. Tira de nós tudo aquilo que realmente não vale a pena carregar, todo esse peso, mágoa, ressentimento, tudo isso que não vale a pena carregar, que impede da gente dar frutos abundantes para o nosso Senhor. Ora, essa é a advertência que nos dá esta parábola, essa é a advertência que nos traz o Senhor. Vamos à próxima parábola, uma parábola também muito conhecida, muito querida da igreja, também uma parábola que é usada por todos os pregadores para chamar atenção, para advertir da volta do Senhor, para trazer ensinamentos preciosos, e nós vamos estudá-la neste momento, um pouco mais detidamente. Mateus capítulo 25, versículo 1 a 13, nós vamos falar sobre a parábola das 10 virgens. A parábola das 10 virgens. Mateus 25, de 1 a 13, diz assim: o reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo.
As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas juntamente com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todos ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima! Saiam para encontrá-lo! Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. Mais tarde, vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. As 10 virgens aqui se referem aos cristãos. Eu sei que existe uma interpretação de que 5, as nécias não eram cristãs, não eram crentes, não eram ímpias, eram incrédulas, e as prudentes eram cristãs. Mas aqui nós vamos ver, durante o estudo dessa parábola, que as 10 virgens se referem aos cristãos e o noivo é Jesus. A parábola fala do tempo da volta de Jesus, portanto, a ênfase é o reino e não a salvação. A ênfase é o reino e não a salvação. E como as parábolas desse grupo nos adverte sobre a aparente demora e o atraso do noivo, né? O aparente atraso do noivo, a aparente demora, e sobre estar preparados. Ora, as virgens representam aqueles que foram recriados em Cristo. A Bíblia jamais usa a expressão virgem para o ímpio, para se referir ao ímpio pecaminoso, jamais. Nós vamos encontrar na Bíblia que virgem se refere à noiva de Cristo, à igreja de Cristo, aqueles que são salvos. Isso para nós, é nítido, é claro. Ora, o texto, porém, fala de 2 classes de virgens. Todas são virgens, mas 2 classes de virgem. As nécias ou as insensatas, que é uma palavra que nós encontramos também em Gálatas, que nós estamos estudando Gálatas esse mês, Gálatas capítulo 3, diz, ou Gálatas insensatos, né? Então, trata as virgens nécias, né? Alguns comentaristas tratam como não salvos, mas eu creio que elas eram crentes. E pelo seguinte motivo, vamos ver alguns motivos aqui. Primeiro, as 5 também eram virgens, todas eram virgens. Essa questão nunca é colocada em dúvida de que todas eram virgens. Não há uma forma de dizer que elas eram falsas, virgens falsas. Não existe isso, né? Havia luz, a luz nas suas lâmpadas, assim como nas lâmpadas das virgens prudentes. Havia luz. Havia azeite também nas lâmpadas delas. Azeite que representa o Espírito Santo. Ora, independente do que consideramos ser luz, nesse texto aqui, devemos aplicar também as virgens nécias. Ora, se nas prudentes a luz era a presença do Senhor, era a salvação, então das nécias também, porque elas também tinham luz. Ora, todas elas foram encontrar-se com o noivo. O incrédulo não quer se encontrar com o noivo, não tem expectativa da volta do noivo, né? É como um bandido que nunca espera pela polícia, na verdade. Todas foram encontrar-se com o noivo, todas tinham expectativa, todas tinham lâmpadas, todas tinham óleo, todas queriam ver o noivo, todas esperavam pelo noivo. À meia-noite ouviu-se um grito. Esse grito, irmãos, ele representa mesmo a trombeta, a última trombeta, para a voz do arcanjo, na última trombeta. O grito é para todas as virgens, não é só para aquelas que eram prudentes. Há óleo nas lâmpadas, nas candeias, como diz aqui essa versão, lâmpadas, é a mesma coisa, ainda que não tenha sobrado nas vasilhas, né? Não tenha sobrando nas vasilhas, o óleo aponta para o Espírito Santo. Para o Espírito Santo, nós já sabemos disso. Assim como prudentes vão com o noivo e depois as nécias vão também. Todas são levadas, mas só 5 prudentes entram para a presença do Senhor, para as bodas, para a festa.
Ora, a diferença entre as virgens, irmãos, a diferença entre as virgens recai sobre a conduta, não sobre a natureza delas. Não se questiona a natureza delas, sim se questiona a conduta. Isso é importante a gente observar, né? Então, a diferença está aí. A única diferença é se são nécias ou prudentes, e não se são falsas ou verdadeiras. Presta atenção, a diferença é se são nécias ou prudentes, não se são falsas ou verdadeiras, se são de Deus ou não são de Deus. Guardem isso, isso é importante. As virgens elas são virgens do começo ao fim, não deixaram de ser virgem em nenhum momento, né? No versículo 9, se diz que o azeite é comprado. Se fosse salvação, deveria ser de graça. Para o ímpio, é uma questão de pedir, pois se é de graça, só o crente pode comprar azeite. Se as 5 nécias são descrentes, então as prudentes pecaram em não ajudá-las. Vou repetir. Se as 5 nécias são descrentes, então por que as 5 prudentes não as ajudaram? Né? Simplesmente deixaram que elas se perdessem, que elas fossem para o inferno, que elas... Não, seria pecado. O Senhor mandou vigiar, indicando que a parábola é para todos os crentes. Não vai mandar o ímpio vigiar. O ímpio já não está vigiando. Nunca vigia. As lâmpadas. Todas as 10 virgens tinham lâmpadas. Na Bíblia, lâmpada pode significar algumas coisas que eu quero ver rapidamente com vocês. Por exemplo, pode representar a palavra de Deus. Salmo 119, 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então pode representar a palavra, pode representar a palavra da profecia, segundo de Pedro 1,19. O testemunho do crente, Mateus 5,14. Ou o espírito humano, como diz Provérbios capítulo 20, versículo 27, que o espírito humano é lâmpada do Senhor. Lâmpada do Senhor é o espírito humano, diz Provérbio. Então, pela simples lógica, não precisa nem ter uma revelação profunda disso, podemos concluir que as lâmpadas tinham a função de ter luz e conter o azeite, e deve, portanto, apontar para o testemunho do crente. E para o espírito humano. Ora, ter lâmpada acesa é ser salvo, assim como ter um testemunho cheio de boas obras. O testemunho do cristão, o testemunho do crente, não se pode colocar uma lâmpada debaixo de um alqueire, não se pode esconder uma lâmpada sobre um monte. Está falando sobre testemunho, como disse Jesus em Mateus capítulo 5. Qual a diferença entre as virgens? Qual era a diferença então? A primeira diferença é que 5 delas eram nécias. A palavra nécio significa tolo ou imprudente, como a palavra insensato, que nós já falamos sobre ela. A palavra usada para nécio é a mesma usada para Jesus em Mateus 7, 24 a 26, para descrever aquele homem que edifica sua casa sobre a areia, que não ouve a palavra, que não dá crédito, que não obedece, que não pratica a palavra. O homem prudente é aquele que pratica a palavra do Senhor. Aquele que as pratica é prudente. Ora, ser nécio é andar segundo as suas próprias ideias e não obedecer a palavra, como nós já vimos. A segunda diferença entre as virgens é que as 5 prudentes tinham azeite extra, tinham azeite na vasilha, carregavam a vasilha, e as nécias não. Os azeites na vasilha ou nas vasilhas, que significa? Olha, o óleo nas lâmpadas fala do Espírito Santo no interior do crente. Olha, veja, eu quero mostrar alguns versículos para você sobre isso. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso, sobre como o Senhor nos deu o seu Espírito, como nós temos o Espírito Santo, esse azeite em nossa vida. Ezequiel, vamos ao profeta Ezequiel. Ezequiel, capítulo... Aqui está, Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Ezequiel 36, 26 diz assim: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis.
Ezequiel 36, 26 e 27. Efésios 1,13. Efésios 1,13 diz assim, Efésios 1,13. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Provérbios 20 e 27 que já vimos. O espírito do homem é lâmpada do Senhor e vasculha cada parte do seu ser. Romanos 8, 9. Vocês, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. 2 Coríntios 13, 5 diz assim, examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. E finalmente, 1 João 3, 24 e 4, 13 diz, e aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito, ou do seu Espírito. Ter o azeite nas lâmpadas aponta para a nossa salvação. Se somos salvos, possuímos o Espírito Santo. Isso nós sabemos, isso é bíblico correto. Portanto, temos azeite em nossas lâmpadas, em nossa vida. Mas, por outro lado, o óleo nas vasilhas, irmãos, significa ser cheio do Espírito Santo. É isso que o Senhor quer de nós. Gálatas diz, enchei-vos, não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Somente andando no Espírito nós podemos vencer as concupiscências da carne. Ora, ser cheio do Espírito é ter aquele azeite adicional, né? Ser transbordante no Senhor, no Espírito. Ser cheio é uma questão de buscar constantemente, estar na presença do Senhor. Depois de receber o Espírito na regeneração, é manter-nos cheios do Espírito. O Senhor está interessado em que a gente tenha óleo extra, que a gente esteja cheio do Espírito Santo. Só cheios do Espírito Santo nós podemos vencer todas essas situações tão difíceis pelas quais nós estamos passando. Ora, eu disse que nós íamos estudar com cuidado esta parábola, né? Porque ela tem tantas lições tão importantes. E eu estava estudando, sempre estudei essa parábola, e cada vez que eu estudo, eu aprendo algo novo e vou anotando e vou guardando. E aqui está tudo que eu aprendi dessa parábola maravilhosa. As virgens adormeceram, todas elas adormeceram, todas elas. A demora do Senhor foi um teste para as virgens. Essa é a advertência, volto a dizer, a advertência de todas as parábolas, principalmente essa deste grupo, desse terceiro grupo de parábolas que estamos estudando. Agora, como o Senhor demorou, elas dormiram. Na palavra de Deus, dormir tem pelo menos dois significados importantes. Primeiro, dormir se refere à apostasia, ao desviar-se do caminho, né? Apostatar da fé, ou desviar-se do caminho. Olha o que diz Romanos 13, de 11 a 14. Romanos 13, de 11 a 14. Romanos, eu vou ver se estou aqui. Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos, chegou a hora de vocês despertarem do sono. Olha só, despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e vistamo-nos a armadura da luz. Comportemo-nos com decência como quem agem à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença ou inveja. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Romanos 13, de 11 a 14. Que tremendo! Chegou a hora de vocês despertarem do sono. É agora, nossa salvação está próxima, já se aproxima a nossa salvação. Precisamos despertar do sono, o dia logo vem. Vamos deixar as obras da noite, da escuridão, daquilo que... Vamos deixar as coisas escondidas, as coisas que estão ocultas. Vamos assumir as obras do dia. Né? Vamos nos comportar com decência, como quem age na luz, como quem age na verdade, irmãos. Essa é a advertência que o Senhor nos está fazendo. É dessa forma que nós nos preparamos. Se você fala, como devo me preparar? Aqui está o que o Senhor está falando para nós. Como devemos realmente nos prepararmos.
Não é? Não fiquem premeditando as coisas, como pecar, como satisfazer as coisas da carne. Como 1 Tessalonicenses 5,6, o apóstolo diz assim, assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Não é assim com o servo que tem que vigiar, ficar vigiando à espera do seu Senhor, a todas as virgens que tinham que estar vigiando, esperando, preparadas, esperando a volta do seu Senhor. Por isso, realmente eu acho que aqui, e é o segundo significado do sono na Bíblia, é a morte física. Eu me lembro aqui a advertência de Paulo em 1 Coríntios capítulo 11, instruindo sobre a ceia na igreja, dizendo, não participar da ceia do Senhor imprudentemente, carnalmente, sem discernir o corpo de Cristo, por isso há entre vocês muitos que dormem, ou se apostataram, ou já morreram. Para mim, ali, muitos já morreram, porque negligenciaram completamente a santidade de Deus. Ora, morte física. 1 Tessalonicenses 4,13 diz assim, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, aos que já morreram, para não vos entristecerdes com os demais, que não têm esperança. Nessa parábola, o sono não pode significar aqui, então, apostasia. Por quê? Porque as virgens prudentes também dormiam, elas também dormiam. No entanto, elas entraram no gozo do Senhor, elas entraram na presença do Senhor. As virgens prudentes não foram afetadas pelo sono. O Senhor não as repreende pelo sono, ele ignorou isso. E o ponto central da parábola é o versículo 13, que fala em vigiar. Né? E aqueles que se desviam, eles não estão vigiando. Não vigiaram, logicamente. À meia-noite soou o alarme. O noivo está vindo. Todas elas se prepararam. Elas não podiam ir ao encontro do noivo sem levar luz. As prudentes conseguiram se preparar, se ataviar, tinham azeite em suas lâmpadas, e as imprudentes e as insensatas não conseguiram se arrumar, conseguiram se preparar, se ataviar, porque não havia luz. Né? Está bem claro aqui que, tristemente, muita gente pensa em se preparar só no dia da sua morte, ou diante da morte iminente, ou quando sentem os sinais evidentes dos fins dos tempos. Não é algo, irmãos, que se fará de uma hora para outra. Se tentarmos nos preparar sem o Espírito da graça, a gente vai fracassar. Não podemos nos preparar sem o Espírito Santo que nos ajuda, que nos prepara para dar frutos, nos prepara para nos encontrar com o noivo. A igreja que se encontrará com o noivo é uma igreja preparada pelo Espírito Santo, tratada. Muita gente critica a igreja é isso, é aquilo, a igreja não serve, a igreja está isso e está aquilo. Eu quero dizer uma coisa, irmãos, a igreja pode ser muitas coisas, mas o Espírito Santo está tratando com a igreja, está preparando, está ataviando a noiva para encontrar-se com o Senhor. As insensatas pediram azeite para as prudentes. Em se tratando de ser o Espírito Santo, não é algo a que se possa dividir. É pessoal, é decisão, é atitude pessoal, é busca pessoal se encher do azeite, né? Em abundância, principalmente em abundância para nunca faltar, ter azeite em abundância para nunca faltar. Eclesiastes diz, nunca falte o óleo sobre a sua cabeça e as suas vestes estejam sempre brancas. Devemos tomar cuidado, devemos prestar atenção, porque nossas lâmpadas podem apagar. Ora, nunca apagam de uma vez. As lâmpadas daquelas mulheres não tinham se apagado, elas não tinham se apagado ainda, estavam se apagando. Por quê? Porque estava começando a faltar o azeite. Né? A lâmpada nunca apaga de uma vez, ela vai apagando pouco a pouco, vai diminuindo a luz. Ora, e você precisa saber que quanto mais a luz vai diminuindo, mais as trevas vai tomando conta, guarde isso. Quanto mais a luz diminui, mais as trevas vão ocupando lugar, vão crescendo. Isso acontece na nossa vida. Quanto mais vamos perdendo azeite, quanto mais vai enfraquecendo o Espírito Santo em nós, mais as trevas vão tomando conta. Muito importante prestar atenção nisso. É como a flor nunca morre de uma vez, a flor vai murchando até morrer. Às vezes dá para salvar.
Às vezes dá para salvar, antes de morrer, dá para salvar. Você vai lá, coloca água, mexe a terra, a planta pode voltar à vida. É como a luz. Eu vivi, quando era garoto, vivi num lugar que não tinha luz elétrica. À noite, a gente usava lâmpadas assim de querosene, com pavio. E quando ia acabando o querosene, ia diminuindo a luz, né? Então, a chama só não morre de uma vez. Vamos devagar, então precisamos tomar cuidado. Nunca devemos adiar o arrependimento. Arrependa-se já. Não adia, não espera nada. É muito perigoso, né, ficar adiando o arrependimento. As prudentes, elas deram o melhor conselho no versículo 9, elas deram o melhor conselho para as imprudentes, para as insensatas. Vão aos que vendem e compram. A Bíblia diz que nós devemos comprar. A Bíblia fala sobre isso, que eu não tenho tempo, mas há versículos. Encontramos versículos da Bíblia diz que a gente pode comprar a verdade. A graça é vendida, logicamente sem dinheiro e sem preço. Mas quando ele vier, irmãos, a graça, a verdade, já não mais poderão ser compradas. Comprem de mim, diz o Senhor, né? Comprem de mim. Ora, existe um tempo para comprar tudo e existe um tempo que já não mais se poderá comprar. Certamente existe arrependimento na hora da morte, por exemplo. Mas isso é um risco grande. Olha, é o arrependimento que leva à salvação sem recompensa. Guarda isso. Ora, irmãos, pode não dar tempo de se arrepender. Então, esse é o risco. Alguns despertam para a sua condição e para a sua situação diante de Deus muito tarde. Não adie nunca. É este o momento, este é o ano aceitável do Senhor. Né? Não adie, não se arrependa agora, tome a decisão agora, não fique esperando nada, não culpe ninguém. Não culpe ninguém para a situação da sua vida, para o seu desânimo, sua falta de fé. Não culpe as pessoas, não culpe a pandemia, não culpe a igreja, nem os pastores. A gente tem que cuidar da nossa lâmpada. A gente tem que cuidar de manter o azeite, de manter a luz acesa. Irmãos, este é o ano aceitável do Senhor. Se para o mundo o que está acontecendo é um desastre, para nós é uma grande advertência, né, para que nos preparemos. Não há nenhum indício de que as insensatas estavam preparadas de novo quando elas correram, já quando a porta estava fechada. Não há. Quando a porta é fechada, jamais será aberta outra vez. Não foi isso que aconteceu com a arca de Noé? A porta fechou. E o Senhor fechou a porta por fora, não se podia abrir mais. Veio o dilúvio, as pessoas desesperadas correram, bateram certamente, gritaram, mas não se podia abrir mais, o Senhor fechou a porta por fora. Noé não conseguiria abrir mais a porta. E entenda uma coisa, a Bíblia diz que Noé advertiu-os da sua geração. Certamente enquanto construía a arca, e levou um bom tempo para construir, anos para construir a arca, com todas as ferramentas que tinham naquele tempo, Noé, enquanto isso, ia advertindo as pessoas, olha, vai acabar, olha, vai terminar, olha, a ira do Senhor virá, olha, vocês precisam se preparar. E ele foi advertindo, mas ninguém deu ouvidos. Quando Noé entra na arca com sua família e fecha a porta, acabou. Não deu mais tempo. E é isso que o Senhor está falando para nós, minha gente. Vamos nos preparar, vamos estar atentos, vamos aproveitar a oportunidade que o Senhor nos está dando. Outra vez a parábola do Senhor termina com uma advertência. Não sabemos a hora nem o dia, muito menos o mês e o ano. Simplesmente devemos estar preparados. Vou terminar aqui, porque o nosso tempo já passou bastante. Que Deus abençoe a sua vida, que você ouça a advertência, ouça a palavra de Deus e vamos estar juntos, vamos nos preparar, vamos encher-nos do Espírito Santo para estar prontos e preparados para qualquer situação que vier. Que Deus abençoe a sua vida. Fica na paz e na graça do Senhor.